Então galera, esse daqui é um review de dois novos portáteis que rodam jogo de PC, o Ayaneo Air One S e o Ayaneo Kun. Muita gente pediu para eu fazer um review do ROG Ally, o lançamento da Asus para competir com o Steam Deck, mas eu só consegui até agora testar ele na loja. Mas a Ayaneo ofereceu para eu testar esses dois dispositivos que tem basicamente o mesmo processador do ROG Ally. E depois de ver a performance desses dois aparelhos, eu cheguei à conclusão que a gente tá em um caminho sem volta. Daqui pra frente, eu acho que a gente vai viver em um mundo em que todos os jogos que são lançados para console e PC vão ser também jogos portáteis. Esse mercado vai crescer demais, não tem como os desenvolvedores não terem isso em mente quando forem fazer os jogos deles. O primeiro boom desses aparelhos aconteceu com o Steam Deck. Não que eles não existissem antes, eu tenho um GPD Win que é um PC portátil de 2016, mas o Steam Deck trouxe esse mercado para um outro patamar de popularidade. Agora, até grandes empresas do mercado de PC estão entrando nele, como a Lenovo com Legion Go e a Asus com a ROG Ally. Esses aparelhos usam um processador novo da AMD, o Z1 Extreme, que é bem mais potente do que o do Steam Deck. E tanto o Ayaneo Kun quanto o Air One S tem uma variação desse processador, chamada de Ryzen 7840U. Eles têm algumas diferenças pequenas, mas a performance deve ser a mesma. O nome diferente é porque a AMD colocou um branding para o mercado de PCs portáteis para games e outro para o mercado de notebooks. Então a gente vai poder ter uma ideia de quão potente é essa nova leva de dispositivos e de como ela melhora em cima do que o Steam Deck já faz. Descrição rápida do hardware antes da gente passar para a performance nos jogos. O Ayaneo Air One S é, até onde eu sei, o menor dispositivo com Ryzen 7 7440U no mercado. Ele tem uma tela Full HD de 5.5 polegadas, que é menor do que eu gostaria, mas ela é de OLED, uma coisa da qual eu gosto bastante. Ele tem uma bateria de 38 Wh, que não é muito, mas é um sacrifício para fazer algo desse tamanho. Tem uma versão dele mais fina com uma bateria de 28 Wh, que eu definitivamente não recomendo. Ele está disponível em uma série de configurações, indo até 4 TB de armazenamento e 32 GB de RAM. Ele chega a um TDP de 25 watts ligado na tomada e 20 watts na bateria. A gente vai falar mais disso adiante. O Ayaneo Kun é um monstro, é o maior e mais premium desses PCs portáteis. Ele tem uma tela de 1600p com 8.4 polegadas e tem uma bateria de 75 Wh, que é a maior que eu já vi em um dispositivo assim. Só para você ter uma ideia, o Steam Deck atual e o ROG Ally tem uma bateria de 40 Wh. Ele também tem dois trackpads, o que você normalmente não vê num dispositivo assim, salvo pelo Steam Deck. E segundo a Ayaneo, ele pode chegar a um TDP de 54 watts, coisa que a gente só costuma ver em laptop. É claro que tudo isso adiciona pro peso dele, que não é pouco. E é claro, ele também não é barato. Mas vamos falar da performance desses dispositivos. Eu comparei os dois Ayaneo com o Steam Deck em 3 jogos: Cyberpunk 2077, Ratchet & Clank Rift Apart e Marvel's Spider-Man Remastered, em vários TDPs. Só uma explicação rápida sobre TDP, que é o Thermal Design Power. É o valor em watts que indica o output de calor do processador. Ele dá pra gente uma ideia do consumo do dispositivo. Não é um valor muito preciso para indicar consumo, porque cada fabricante de processador vai ter uma metodologia diferente para calcular esse número. Por exemplo, o Steam Deck tem um TDP máximo de 15 watts. Não quer dizer que o processador só consome até 15 watts. Na verdade, ele pode passar de 20 watts de consumo. Mas como esse é um número que esses dispositivos permitem que a gente controle, ele que vai ter que servir de base para esse tipo de comparação. Começando com o Cyberpunk 2077, que tem um teste de benchmark do próprio jogo, o que vai dar resultados mais fidedignos pra gente. Em 1080p, com os gráficos no preset baixo, mas sem upscale nem resolução dinâmica, o Steam Deck teve a melhor performance com TDP de 10 watts, que vai ser uma constante nesses testes, já que a CPU dele tem 4 núcleos a menos e ele consome menos para fazer o mínimo. Mas eu não acho que a 10 watts ele vai ter taxas de quadro jogáveis. Quando chega em 15 watts, o Ryzen 7 7840U do Ayaneo tem energia suficiente para fazer o mínimo dele e já tem uma performance melhor que o Steam Deck. Eu acho que ele tem o melhor custo-benefício de performance a 20 watts. Depois disso, os retornos são muito decrescentes, não vale o consumo mais alto. É melhor rodar o jogo por volta de 20 watts e economizar bateria. Se a gente olhar o gráfico com a média de quadros por segundo
desse teste, dá pra ver que o Steam Deck domina os 10 watts. Nesse TDP, o Ryzen 7 7840U não tá consumindo o suficiente para rodar direito, mas a 15 watts o Steam Deck já cai para terceiro. De 20 watts para cima, a gente não tem um número pro Steam Deck porque o limite dele é 15. Da mesma forma que a gente não tem o Ayaneo Air One S depois de 25, porque esse é o limite dele também. E sim, algo por volta de 20 watts deve ser o TDP ideal para os Ayaneo. Depois disso, eu acho que o aumento do consumo não se justifica porque a performance que você ganha é muito pouca. No caso do Air One S, 20 watts vai ser o maior TDP dele na bateria mesmo. O Ayaneo Kun vai chegar a 54 em teoria, só que na prática eu não consegui que o TDP dele passasse de 50 watts. Uma coisa que foi um problema para mim foi entender o porquê do Ayaneo Kun rodar melhor que o Ayaneo Air One S nos mesmos TDPs. Em todos eles o Kun é melhor, até a 10 watts. O estranho é que eles têm o mesmo processador e a memória RAM rodando na mesma velocidade, que é 6400 megatransfers. Eu liguei todas as overlays com números no aparelho e meio que eu tenho uma teoria. O processador do Air One S, pelo menos a GPU, roda em uma frequência mais baixa. Eu acho que isso é por limitação de dissipação de calor no aparelho. Apesar dos dois terem o mesmo processador, no meu teste, tanto a CPU quanto a GPU do Air One S batem um máximo de 63.3 graus. As do Ayaneo Kun batem por volta de 75 e 70 respectivamente. E com os dois aparelhos no mesmo TDP, o Ayaneo Kun rodou numa temperatura mais baixa que o Ayaneo Air One S. Apesar desse processador poder chegar a 100 graus pelas especificações da AMD, nesses portáteis eles têm outras limitações, porque as pessoas estão segurando eles, você não quer queimar a mão do usuário. Além disso, um processador quente demais pode estragar a estrutura do aparelho. Essa case é feita de plástico, que tipo, deforma. Já que a gente falou de temperatura, eu não acho que o Steam Deck e o Ayaneo Air One S fiquem quentes na parte em que você segura. Contudo, no máximo, o Steam Deck fica em torno de 30 graus na parte que as suas mãos encaixam. O Air One S fica em torno de 31. Tem uma parte perto do lugar da mão que pode passar de 35, mas o design dele consegue isolar os seus dedos. Isso pode depender do jeito que você segura o aparelho e do tamanho das suas mãos. Eu não tive problema. Já o Ayaneo Kun é um pouco diferente. Rodando no máximo, ele bateu mais de 36 graus em um dos locais em que você coloca a mão. Mas como isso pode ser um problema se a temperatura média do corpo humano é entre 36 e 37 graus? Não é nem pra ser quente, em teoria. Acontece que as extremidades do corpo, tipo as suas mãos, ficam numa temperatura alguns graus mais baixa que o resto do corpo. Então quando ele bate 36 graus, não é que ele fique quente, mas é como se a mão tivesse mais dificuldade de se resfriar, o que gera um desconforto. Você não vai rodar ele no máximo normalmente, então isso talvez não seja um problema para você, mas como eles permitem oficialmente que você faça isso, eu tenho que reportar esse problema. Continuando com os benchmarks. No Ratchet & Clank Rift Apart em 1080p com gráficos no médio, com temporal anti-aliasing e sem resolução dinâmica nem upscale, as mesmas conclusões que eu tirei com Cyberpunk se repetiram. Esse teste é menos preciso que o de Cyberpunk porque sou eu controlando o personagem. Eu escolhi uma parte que eu acho que demandaria mais CPU que essa na Nefarious City com um monte de NPC. De novo, o Steam Deck ganhou com 10 watts. Um TDP baixo desse não ajuda o Ryzen 7 7840U dos Ayaneo, mas eles venceram fácil depois disso, com algo em torno do TDP de 20 watts como sendo, na minha opinião, o melhor custo-benefício de performance e consumo. Ah, e se você estivesse perguntando o porquê dos números do Ayaneo estarem todos certinhos e do Steam Deck tá com esse recorte feio no canto, é que eu não consigo extrair valores da ferramenta de telemetria do Steam Deck, como eu consigo fazer nos Ayaneo. Então vai ficar feio assim. O teste mais imperfeito que eu fiz, mas que foi muito revelador, foi do Spider-Man Remastered. 1080p, preset médio, temporal anti-aliasing, sem resolução dinâmica nem upscale. Eu fiz um trajeto swingando de teia na avenida do prédio dos Avengers. E eu tentei fazer a coisa igualzinha em todas as vezes, mas é muito complicado, porque a taxa de quadro dele cai demais quando você chega muito perto do solo. A performance vai variar dependendo se você tiver mais alto ou mais baixo. Mas esse teste foi bom porque eu acabei observando uma limitação do Steam Deck nessas configurações. Se a gente olhar o teste só
só dele a 15 watts, dá pra ver que o jogo tá rodando cheio de travadinhas, a taxa de quadro não tá lisa. Porém, se você olhar no benchmark dele, ele tá rodando a mais de 30 quadros, e esse vídeo é em 30 quadros. Não era pra imagem dele tá fluida? O problema é com outra coisa que a gente chama de frame time, que é o tempo do quadro. Não basta ter 30 quadros por segundo, esses quadros têm que ser entregues pra você em um intervalo certo, tipo um metrônomo. Se vier tudo picado, tipo, vem um pouco, para, vem um pouco, para, vem um pouco, para, você vai ter um jogo todo travado, mesmo tendo nominalmente a taxa de quadros que você quer. Se a gente comparar o Steam Deck com a Ayaneo Kun no mesmo TDP 15 watts, dá pra você ver a diferença de fluidez entre os dois, mesmo com o Steam Deck batendo mais de 30 quadros. Uma observação à parte, com tudo na mesma configuração, o Motion Blur do Steam Deck decidiu não funcionar. Eu não sei o que tá causando isso, mas enfim. Eu acho que os travamentos são um problema de CPU. O Steam Deck tem uma CPU só de 4 núcleos, contra 8 dos Ayaneo, e ele prioriza alocar a energia dele pra GPU. Aí a CPU, coitada, fica sem força o suficiente. A CPU é muito importante em jogos de mapa aberto como Spider-Man porque ela controla a inteligência artificial de tudo que você vê na rua, tipo carros e pessoas. E ela ainda tem que fazer um constante streaming de assets gráficos pra GPU enquanto você tá andando no mapa aberto. Ela tem que ficar carregando coisa o tempo inteiro. Quando a gente liga o upscaler, que é o IGTI, é tipo um FSR ou um DLSS proprietário da Insomniac, que é quem fez o jogo. É um daquele tipo de tecnologia que permite você renderizar o jogo em uma resolução mais baixa para facilitar as coisas para sua GPU. Aí ele reconstrói a imagem para fazer parecer em uma resolução mais alta. Nesse caso, a GPU consome menos e sobra mais recurso para a CPU. A gente vê a CPU rodando numa frequência maior, consumindo mais, e esses problemas de travamento indo embora. Mas é claro que esses resultados que eu mostrei para vocês foram a título de comparação, porque eu precisei colocar todos os aparelhos rodando com a mesma configuração gráfica e na mesma resolução. Mas na vida real é diferente. Você vai querer ligar o upscaler e a resolução dinâmica, e a tela de cada dispositivo tem uma resolução nativa diferente. A do Steam Deck, por exemplo, é de 1280 por 800 pixels, então você não vai rodar ele em Full HD, que é 1920 por 1080 pixels, que foi o que eu fiz nesse teste. Agora, sobre essas configurações da vida real, com a Ayaneo Kun eu rodei Cyberpunk a 30 quadros por segundo em 1600p com gráfico no baixo, FSR 2.1 no modo desempenho, tela com 50% de brilho e TDP de 22 watts. O consumo total do aparelho ficou em 35 watts, o que garante um pouco mais de 2 horas de funcionamento na bateria de 75 watts-hora. E em 1600p o jogo fica muito bonito. Você pode rodar ele em 800p para economizar bateria, que é 1/4 da resolução dele e é a mesma resolução do Steam Deck. Mas para mim isso só valeria a pena se desse para rodar a 60 quadros constantes. E ele não consegue mesmo que você coloque o jogo em qualidade gráfica de batata. O limitador é a CPU. No Ayaneo Air One S em 1080p a 30 quadros com gráfico no baixo, FSR no balanceado, tela 50% e TDP de 20 watts, o consumo total ficou em até 33 watts, o que deve dar perto de 1 hora e 10 minutos na bateria de 38 watts-hora. Os outros testes que eu fiz foram só com a Ayaneo Kun. No Ratchet & Clank Rift Apart em 1600p a 30 quadros com resolução dinâmica e IGTI ligados, gráficos no médio e TDP a 20 watts, o consumo total da bateria ficou em 35 watts, o que dá mais de 2 horas na bateria. E dá para baixar o gráfico pro muito baixo e a resolução para 800p e conseguir 60 quadros por segundo. O consumo da bateria continua a mesma coisa. Spider-Man também no médio vai rodar por mais de 2 horas a 30 quadros em 1600p. Ele não vai conseguir bater os 60 quadros constantes mesmo colocando o gráfico em qualidade de batata e diminuindo a densidade populacional. O limitador também é a CPU. Bem, sobre os pontos negativos desses dispositivos, pelo menos para mim, as coisas meio que se resumem ao fato deles usarem o Windows, o que torna a experiência com eles cheia de problema, a ponto de que você tem que manjar de fato de Windows para fazer eles funcionarem direito. A Ayaneo fez essa versão nova do Aya Space, que é um aplicativo deles para facilitar a configuração e gestão dos seus jogos no aparelho, basicamente para te livrar de ter que lidar com a interface do Windows em uma tela pequena. O Ayaneo Space funciona muito bem, você pode fazer controle de TDP, ele tem ferramenta de benchmark, tudo isso é muito bom. Porém, uma das propostas dele é ser uma central para você atualizar tudo que você precisa no seu aparelho. Tudo menos o Windows.
Windows, você ainda vai ser obrigado a usar a interface do Windows para gerir o Windows Update. Em cima disso, eu tive um problema clássico de Windows, que foi um problema do drive gráfico na hora de rodar o Ratchet & Clank. Aí eu tive que baixar o Adrenaline, que é o aplicativo de update da fabricante do processador, que é a AMD, para fazer o jogo funcionar. Se você é usuário de Windows, uma coisa como essa é meio que trivial, mas não é todo mundo que sabe. Nem preciso dizer que você não tem que fazer nada disso no Steam Deck. Todos os updates vêm, não é nem de um aplicativo só, é de um menu só. Enfim, eu acho que o Aeneo Air One S é um aparelho que torna a proposta desses PCs portáteis muito mais portáteis por conta do tamanho dele, mas tem o problema da bateria ser muito pequena para um processador com esse nível de consumo. Você provavelmente vai ter que carregar um power bank com ele. A tela é muito pequena também. Apesar do OLED ter uma qualidade muito boa, eu trocaria ela pela tela de LCD do Aeneo Air anterior, só por conta do tamanho. Tudo bem que essa tela é maior que a de outros videogames portáteis, como o PSP, do qual eu sou muito fã, ou o Nintendo 3DS, e a gente jogava nesses portáteis sem problema. Mas os jogos para esses sistemas eram feitos para uma tela pequena, e jogos de PC normalmente não são. Acaba que certas coisas, principalmente texto, ficam difíceis de enxergar, mas se esse não é um problema para você, esse é um dispositivo muito bom. Já o Aeneo Kun é para quem não quer nenhum comprometimento. Ele é basicamente, em termos de performance, resfriamento e consumo, um laptop disfarçado de videogame portátil. Ele é mais pesado, esquenta mais do que eu gostaria e o preço é mais alto, mas ele vai encontrar um mercado com gente que tem dinheiro e tá tão investido nisso aqui que simplesmente vai pagar pela melhor performance que se pode ter. Porém, pelo que os meus testes indicaram, o ponto bom de performance dele é com TDP entre 20 e 25, então você não vai conseguir tirar muita vantagem dessa capacidade térmica adicional dele, que vai até 54 watts. E esse é um resultado que eu acho que se aplica também ao Z1 Extreme, que é o processador do ROG Ally e do Legion Go. E sobre o futuro desses videogames portáteis, como eu disse antes, eu acho que é um caminho sem volta. Todos os jogos vão rodar em portáteis, mas tem um principal desafio com o qual empresas como a Aeneo, a Lenovo e a Asus vão ter que lidar, que é o Windows. Ele cria uma série de limitações e complicações para essas máquinas e até agora a Microsoft não se mostrou com algum senso de urgência para endereçar essas coisas. É engraçado que quando o Steam Deck saiu, a principal reclamação em relação a ele era por conta dele rodar Linux, o que gerava um monte de problema. E eles ainda existem, não é todo jogo que vai rodar no Steam Deck, principalmente jogos online como Destiny, que dependem de algum software anti-trapaça que só tem para Windows. Porém, a Valve trabalhou pesado nesses últimos quase 2 anos para atualizar o Steam Deck e deixar a experiência de usuário lisa nele, de forma que agora ele funciona de uma maneira mais parecida com um sistema como o Nintendo Switch do que com um PC. Ele virou de fato um PC de gaming para quem não manja de PC. Você pode dar um Steam Deck para uma pessoa que não manja nada e ela vai conseguir baixar um jogo e sair jogando sem ajuda. Nunca ou raramente ela vai ter um problema que demanda mais conhecimento técnico para resolver. E isso não pode ser dito desses PCs Windows. Depois que eu tive que baixar o Adrenaline neles para fazer update do drive gráfico, eles passaram a ter 3 apps diferentes nos quais eu tenho que baixar update para funcionar direito. O app de configuração do Windows, o Aeneo Space e o Adrenaline, sem contar com o update do jogo que eu tô jogando, que eu vou fazer pela Steam, Xbox, App Store, enfim. Eu não recomendaria esses dispositivos para quem não tem conhecimento técnico para resolver problema de Windows. Já o Steam Deck, hoje em dia, eu recomendo para qualquer um, mesmo para quem não entende nada disso. E com a chegada do Steam Deck OLED, que foi anunciado durante a composição do roteiro desse vídeo e que eu pretendo revisar, a proposta do Steam Deck é ainda mais tentadora se comparada com os aparelhos com Windows. Mas esses aparelhos também têm algumas vantagens. Primeiro, eles são mais potentes e, eu acho, vão conseguir rodar jogos novos por mais tempo. A gente já viu jogos que não conseguem rodar com pelo menos 30 quadros constantes no Steam Deck, como é o caso do Returnal, por exemplo. E também você pode instalar o Xbox Game Pass para PC
PC neles, coisa que você não consegue fazer no Steam Deck com Linux. Para mim, pessoalmente, se eu tivesse que escolher eu provavelmente ficaria com o Ioneo Air One S, por conta de produção de conteúdo. Eu sei resolver problema de Windows, então essa não é uma questão para mim, e com ele eu posso jogar e fazer captura de tela com resolução de 1080p, o que é bom para fazer vídeo para o YouTube, e eu posso capturar os vídeos usando o AV1, que é um codificador de vídeo novo e super eficiente, para o qual o processador dele dá suporte. Embora eu ache tanto a bateria dele quanto a tela pequenas demais. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de largar um joinha aí, façam isso porque deu muito trabalho para fazer esse vídeo, todos esses testes de benchmark para poder chegar nessas conclusões que eu cheguei. Se você puder me compensar com um joinha, ajuda a divulgar o vídeo e eu agradeço demais. Não esqueça de se inscrever no canal se você não tá inscrito ainda, eu acho que eu vejo você na próxima. Tchau!